Boa tarde. Na Eucaristia de hoje vamos lembrar as seguintes intenções. Manuel Marques Chagas de Oliveira, pais e sogros. A Ação de Graças a Santo Amaro. Gil Ricardo Helene Pires, 25º aniversário do seu falecimento. Jason Pérez e seus avós. Fernando Helene Tomé e seus pais. Fernanda Maria Helene dos Santos e seus avós. Almas do Purgatório da Fontinha, Gil Pereira Pessoa e seus sogros, Maria Alzira, pais e marido, Miguel Ribeiro e pais, Manuel Rato Regalado, sua esposa, pais e sogros, Diamantino Pedrosa e sua esposa, Fernando Dias, missa de 7º dia, Gracinda Gomes dos Santos, seu marido, Armando Gomes Costa e filho, Mário da Costa Pessoa e família, Pedro e Miguel Damásio Preguiça, seus avós e tios, Manuel de Oliveira, esposa, filhos e netos, associados da Sagrada Família da Fontinha do Centro, Maria da Glória Silva Arribança, Idálio dos Santos Dias, seu filho, pais e sogros, Suzete de Jesus Pereira, marido e filho, António Maria Marques de Oliveira, mulher, filho e nora, Paulo Manuel Faustino da Silva e sua mãe, David da Cruz Manata, seus pais e sogros, Fernando da Cruz Neto e esposa, Aurélio Pinhal Carvalheiro, pais e família, a Ação de Graças a Nossa Senhora dos Aflitos, Silvino Manuel Fernandes Ramos, sogros e restante família, Ília Figueira Pessoa e família, Alice Madaleno Figueira e marido, Manuel António Rocha, Maria Fernanda Ramos Grego e família, Manuel Jesus Silvestre, seus pais, sogros e cunhada, associados da Sagrada Família das Lagoas, Manuel Ramos Lagoas, esposa, filhos e genro, Luís Dias, esposa, filha e genros, Fernando Marques, esposa e neto. Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, boa tarde a todos. Aleluia, aleluia, pois a grande proclamação destes dias é a ressurreição do Senhor. Que Ele vem nos trazer realmente a vida de Deus, a vida de santidade. Saibamos acolhê-lo e anunciá-lo. Irmãos, porque muitas vezes não somos esse sinal do amor de Deus, muitas vezes não criamos comunhão, mas sim divisão, peçamos perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, por atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos,
e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais, aumentai a nós os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os irmãos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos apóstolos, toda a gente se enchia de temor. Todos os que haviam abraçado a fé viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam propriedades e bens e distribuíam o dinheiro por todos, conforme as necessidades de cada um. Todos os dias frequentavam o templo como se tivessem uma só alma, e partiam o pão em suas casas, tomavam alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e gozando da simpatia de todo o povo. E o Senhor aumentava todos os dias o número dos que deviam salvar-se. Palavra do Senhor. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom,
a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Arão, é eterna a sua misericórdia. Diga os que temem ao Senhor, é eterna a sua misericórdia. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Empurraram-me para cair, mas o Senhor me amparou. O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória. Foi Ele o meu Salvador. Gritos de júbilo e de vitória nas tendas dos justos. A mão do Senhor fez prodígios. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos fez renascer, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma esperança viva, para uma herança que não se corrompe, nem se mancha, nem desaparece, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação que se vai revelar nos últimos tempos. Isto vos enche de alegria, embora vos seja preciso ainda, por pouco tempo, passar por diversas provações, para que a prova a qual é submetida a vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, que se prova pelo fogo, seja digna de louvor, glória e honra quando Jesus Cristo se manifestar. Sem o terdes visto, vós o amais. Sem o ver ainda, acreditais nele. E isso é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque conseguis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Irmãos, estamos a celebrar então este segundo domingo do tempo pascal, ou domingo de Pascuela, como conhecemos. No fundo, é esta oitava da Páscoa, e a oitava quer dizer os 8 dias a seguir, que no fundo nos remetem para o dia da festa, para dizer que esse dia e o mistério que celebramos neste dia realmente é tão grande que não se esgota nas 24 horas do dia. E a Páscoa do Senhor não se esgota nas 24, nem em 8, nem num mês, nem o que seja. Realmente é o mistério fundamental da nossa vida e da nossa fé. Mas nós vivemos num tempo marcado por dias, por horas. E então, realmente, a primeira comunidade cristã viu logo que, para a celebração, não bastava celebrarem o domingo da Páscoa, mas devíamos prolongá-lo, para isto estar presente, para sentirmos que a graça de Deus é contínua e prolonga-se, não é apenas naquele dia. E então criou a oitava, estes 8 dias, e depois mais tarde criou o tempo pascal, estes 50 dias. 50 dias antes de preparação, da Quaresma, e os 50 dias depois, no fundo até à festa de Pentecostes, realmente para saborearmos esta ressurreição, a vida que o Senhor nos traz. O Evangelho de hoje, segundo São João, no final termina precisamente assim, e diz: muitas coisas poderíamos ter escrito. Escolhemos algumas que achamos que são fundamentais para compreenderdes o que vivemos. E então ele diz: estas, porém, foram escritas para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Isto é importante, esta frase, nós devemos sempre recordá-la, porque às vezes pensamos, Jesus foi um homem extraordinário. Não, aqui João diz bem, para acreditar que Jesus é o Salvador,
Filho de Deus. Sim, foi um homem extraordinário, sim, encarnou na nossa história, sim, fez muitas coisas, mas o fundamental é Deus que se comunica, que vem até nós e que nos traz a salvação. E é isso um pouco o que aqui está. No fundo, depois da ressurreição do Senhor, o Senhor encontra-se com os discípulos e, dom da ressurreição, ele diz: a paz esteja convosco. Ou seja, esta paz aqui não podemos confundir com aquela paz que nós falamos, que é não andarmos em guerra uns com os outros. Às vezes, quando falamos em paz, é um bocadito isso. Damos-nos bem, não andamos assim zangados, à pancadaria, pronto, estamos em paz. Não, esta paz é algo muito maior do que isso. É também como que um sentir profundo, é realmente como que diríamos, uma característica do modo de sermos. Esta paz é a vida de santidade que Deus nos dá. Esse é o dom da vida do ressuscitado, é a vida de santidade. Essa santidade que no fundo é a exigência de vivermos os caminhos da bondade, da comunhão, da solidariedade, da paz, de vivermos em comum, de querermos então progredir também, melhorar, aperfeiçoar a nossa vida. E o Senhor diz, e depois volta a dizer: a paz esteja convosco. E depois diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E aqui dá-nos a outra dimensão. Nós, quando falamos da fé, da nossa relação com Deus, temos a tendência a valorizar ou uma parte ou outra, mas a fé tem duas dimensões importantíssimas. A dimensão pessoal, de resposta a Deus, aquilo que nós dizemos: eu cá tenho a minha fé, quer dizer, a minha dimensão pessoal, a minha dimensão de indivíduo, a minha interioridade. Eu respondo a Deus, eu falo com Deus, eu rezo e por aí afora. E ele diz: a paz esteja convosco. Essa vida de santidade não é do meu jeito, deve ser do jeito de Deus. Não é o que eu quero, é faça-se a vossa vontade cá na terra, como nos céus. A oração que o Senhor nos ensinou. E depois ele: eu vos envio, porque existem mais pessoas, existe a comunidade. Nós não vivemos sozinhos, não somos ilhas, vivemos realmente numa realidade. E nessa realidade com outras pessoas, devemos entrar em confronto, em diálogo, em relação com elas. E é isso o Senhor nos envia, para no fundo darmos testemunho da ressurreição do Senhor em nós e para sermos capazes também, no fundo, de testemunhar essa alegria, essa paz, essa vida nova, de modo que eles queiram também apreciar e viver estes dons que recebemos de Cristo ressuscitado, esta vida nova. Tomé, depois aqui, é um bocadinho a imagem da comunidade frágil que tem dúvidas, que anda à procura dos factos, de ver as coisas, de tocar com mão. E no fundo é um bocadinho a imagem da nossa sociedade moderna. Nós hoje estamos todos muito formados à imagem das ciências. As ciências, para dizerem alguma coisa, primeiro vão à procura de coisas concretas, de factos, depois aquilo repete-se e então eles depois dizem: bem, porque se repete então, essa é uma lei, e são coisas palpáveis, coisas que se podem comprovar. Esse é o nosso mundo cotidiano e não está mal, mas isso pertence à ciência. O caminho da fé leva a outros caminhos, leva a outras coisas em consideração. Ajuda a fé os factos. E os factos têm aqui nos apóstolos que deixam para nós o Evangelho escrito, para que nós tenhamos também uma base, para que nós podamos dizer também: estes, embora eu não estive, mas estes tiveram e atestam que assim foi. E então a nós é mais uma certeza, alimenta a nossa fé. Mas a fé, ela vive realmente, a fé é isso que depositamos.
em alguém, confiança, mesmo sem sabermos tudo. Isso é a fé. Senão seria outro, um espírito científico, seria uma outra coisa qualquer, mas não podíamos chamar fé, porque as ciências, elas não precisam de fazer fé. Elas dizem, não, está comprovado, é assim, 1 mais 1 são 2. Não há modo de dizer o contrário. Agora, a fé, 1 mais 1 podem não ser 2, não é? Pode realmente dali dar origem a uma comunidade. Ou seja, estamos a falar de outra realidade. Não é a realidade física comprovada, mas é a realidade da relação com Deus, de acreditarmos. E então, diz o Senhor, felizes os que acreditam sem terem visto. E é aqui que entra realmente nessa dimensão de acreditar, relação com Deus e de comunhão com Deus, que aí alimenta, e nós vemos muitas vezes, realmente nós sentimos-nos entusiasmados às vezes por pessoas que, no fundo, vivem esta realidade da fé, vivem este acreditar, estes fundamentos da fé, mas vivem-nos para eles transpiram aquilo. E nós olhamos para essas pessoas e ficamos, há naquela pessoa algo extraordinário, diferente de nós, algo a anima, e vemos, e é capaz de fazer tantas coisas, e então isso contagia-nos. Não é diretamente comprovado. Nós vemos alguma coisa, há um espírito por trás daquela pessoa que realmente vive de um outro modo, é feliz, mesmo na adversidade. Basta olharmos a vida dos santos, nós quando falamos dele, sobretudo chama-nos, não é? Eles, como é que eles, realmente com tantas dificuldades, conseguiram ser diferentes. E no fundo é esta vida que vem ao de cima, é esta comunhão com Deus que nos faz testemunhas, anunciadores, não tanto com palavras, mas mais com os gestos, o modo, a nossa vida, a autenticidade da nossa vida que nasce desta felicidade de nos encontrarmos na comunhão com Deus, que vivemos e entusiasmamos outros, mesmo sem o fazermos por isso. Mas as pessoas veem, não, aquela pessoa, há alguma coisa com ela. Porquê que ela é assim? E há pessoas que nós vemos de uma extrema bondade, que nós não pode ser, há ali algo mais. Irmãos, celebrarmos a ressurreição do Senhor é reconhecermos que o Senhor está no meio de nós, é reconhecermos que Ele nos transforma e é, no fundo, fazermos também a nossa profissão de fé. Queremos ser como Ele. Este darmos testemunho é, no fundo, isso. São razões que dão sentido à minha vida. E isto eu quero viver para sempre. Digam o que disserem, sejam os outros como forem, eu sou deste jeito, do jeito de Deus, do jeito de Jesus. Irmãos, seja essa, pois, a alegria dos nossos corações, seja também a nossa oração de pedirmos sempre ao Senhor que sejamos fiéis discípulos de Jesus, do seu amor e da sua palavra. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai ante todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho,
e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, nestes dias santíssimos da Páscoa, à semelhança da primeira comunidade cristã, que punha em comum todos os bens e orava num só coração e numa só alma, oremos nós também por toda a Igreja e pelo bem-estar do mundo inteiro, dizendo numa só voz: pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis da Santa Igreja se reúnam em cada Páscoa semanal para escutar a palavra, partir o pão e orar juntos, oremos ao Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos. Para que todos os novos batizados vençam a prova a que é submetida a sua fé, mais preciosa do que o ouro perecível, oremos ao Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que todos os cristãos alcancem a graça de acreditar sem terem visto e se encontrem no seu íntimo com Jesus, oremos ao Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus ressuscitado dê a paz e a alegria aos que andam tristes, aos pobres, aos infelizes e aos doentes, oremos ao Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, Ouvi-nos, Senhor. Para que a nossa comunidade aqui presente, que recebeu o perdão dos seus pecados, adore o Pai, se entregue a Cristo e viva do Espírito, oremos ao Senhor. pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abri o coração dos vossos filhos ao grande dom de Jesus ressuscitado e dai-nos a graça de o encontrar cada domingo na palavra proclamada na Assembleia e no pão da Eucaristia que partimos, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu quero oferecer.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem, toda a sua santa Igreja. Oremos. Deus de eterna bondade, aceitai benignamente as ofertas do vosso povo, de modo que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade, neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus, porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão, nosso Bispo Virgílio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos, num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder, a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou decidido que entreis em minha palavra, mas dê-me só a palavra e eu serei salvo.
Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a força do sacramento pascal que recebemos permaneça sempre em nossas almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, uns momentinhos para alguns avisos. A última Eucaristia que celebramos aqui em março, então demos conta da comissão da Capela Nova e ela vai trabalhando um bocadinho, vai começando agora também, vendo um bocadinho as coisas, como fazer e por aí fora. E então já dão aqui alguns relatórios. Depois as contas. Então a comissão antiga passou à comissão nova, foi entregue o fundo que tinham, 2.447,34 €. A esses acresce mais 575 €. Isso dá mais ou menos 3.000 €. 575 que vinha de uma restituição do IVA por umas obras que fizeram, pinturas, qualquer coisa. Depois, nisso também, uns 270 € que acresceram a isto, que era dos lampadários e também. Então, esse é o fundo. Agora, as contas não estão aqui feitas, mas praticamente é isso. 2.447, mais 575, mais os 270, acho eu, não era? Que é dos lampadários, mais ou menos. Então, esse é o fundo. Depois, o peditório das almas que fizeram durante a Quaresma rendeu 756,39 €. Depois as contas, aqui a capela pois não tem assim muito movimento, então nós falámos um bocadinho e depois mais ou menos cada 6 meses põem lá fora uma folhinha um bocadinho e a gente pode ir vendo também as coisas. Darmos as contas, no fundo, é um pouco explicar às pessoas, vermos também o que é que vai acontecendo e sermos também sensíveis, vermos como é que estão as coisas e sabermos que, bem, se é para pagar a água e a luz, ele tem que sair de algum lugar. E então tornar-nos também, no fundo, é um modo de fazer-nos participantes também. E então esse é o compromisso e vamos fazendo assim nesse sentido. Depois, nestes dias, então, estamos no segundo domingo do mês e nós tínhamos dito aqui há uns tempos, vamos tentar recuperar aquela dinâmica que tinham do domingo do quilo. No fundo, o domingo da caridade, pensarmos um pouco. Tinham essa dinâmica e isso depois morreu um bocadito e agora dissemos vamos recuperar. Então é o segundo domingo, então é o domingo do quilo. E nesse sentido, pois costumavam trazer algumas ofrendas e assim, então está lá à frente do altar da igreja matriz, está lá então o cabazinho. Agora está vazio, mas pronto, depois vocês levam algumas coisas. Podem deixar monetariamente, lá também tem um lugarzinho onde a gente depois recolhe e podem deixar em bens alimentares, que não pereçam, nós já sabemos isso, não é? E então esses bens alimentares depois entregamos ao grupo socio-caritativo e ele depois vai levar a essas necessidades que já conhece. Na terça-feira, a missa será na Capela do Barracão, às 19 horas. Na quinta, a missa na igreja às 19, sábado às 19 e no domingo às 8h30. Queria recordar, então, já um bocadinho, começámos já por aí alguns cartazes, a primeira iniciativa, o pontapé de saída para angariarmos fundos para o restauro da igreja. Sempre falámos no telhado, mas as paredes também estão um bocado lastimáveis. E então restaurarmos a nossa igreja. É um processo muito lento. Nós já temos o caderno de encargos, agora começámos a ir à procura das empresas que nos deem orçamentos e está difícil, porque tem muito trabalho, muitas coisas, está um bocado difícil. Isso é demorado. E então dissemos, não vamos ficar de braços cruzados, começamos a angariação de fundos. Então, esta iniciativa é no domingo 26 de abril,
às 17 horas, 5 da tarde, e será um concerto feito pelo coral Code de Coimbra. São os jovens das Jornadas Mundiais que eles se reuniram, construíram este coral e depois não acabaram. Eles continuam e agora fazem estes concertos solidários por várias iniciativas, desta vez calhou a nós. E então será neste dia 26 de abril, às 5 da tarde, no pavilhão multiusos de Febres. Os bilhetes têm um valor de 10 euros e então, nesse sentido, a quem está a vender tem a Elizabeth, tem a Anabela também, dizer que isto foi assim um empurrão também dos escuteiros. Eles é que lá falaram, lá com os jovens de lá e assim, por isso é mais também, se falarem com os escuteiros, eles também orientam as coisas. Mas neste sentido, não esquecermos e participarmos. Nós queríamos que o pavilhão multiusos estivesse a rebentar pelas costuras. Não sei se a gente vai ser capaz. Já estão ali a baixar a cabeça, mas não podemos baixar a cabeça, está bem? Então, falarmos com os outros, motivarmos e todos isso, para irmos comprarmos o bilhete. No fundo, é uma hora, mais ou menos, de estarmos aí a ouvir os jovens a cantar cantos da igreja e outros cânticos também. Eu não sei bem o repertório deles, mas acho que é um bocado variado. É um bocado variado. E então, também das jornadas, assim, algumas coisas. E então, sobretudo, vermos o motivo, a causa que está por detrás, não é? E, sobretudo, que estamos a dar o pontapé. Sempre eu ouvi dizer, não fazem nada, não fazem nada. Bem, agora começámos a fazer. Agora apoiem-nos e vamos fazer mais e por aí afora. Por isso, entusiasmem-se, não nos deixem sós. E vamos para aí. Depois, uma notícia talvez um bocadinho triste, nós temos que agora ver aqui várias coisas. No início, e eu queria também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, eu sei que isso é tudo muito bonito, mas tem também muitas regras, porque há todas essas normas e leis da proteção dos dados, da proteção da privacidade das pessoas e tudo isso. E eu fui alertado nesse sentido e então temos que um pouco ver como é que fazemos. Para já suspendemos. E então eu deixo também as minhas despedidas a todos os que nos seguem pelas redes sociais, mas nós não temos direitos de imagem, não avisamos nada, é para a privacidade das pessoas também. Temos que acautelar isso. Por enquanto, vamos suspender. Depois, lá para o futuro, logo veremos. Mas, para já, vamos suspender. No início, quando eu cheguei, quem faz aí um bocado com esses aparelhos, aí vieram perguntar. Eu, assim, um bocado inexperiente, eu disse, sim, está bem, não há nenhum problema. Estava a pensar apenas na minha cara. Ora, eu já estou aqui exposto, já falo para o público e eu, pois, as coisas já são pensadas. Estava a pensar nisso. Não pensei do outro lado, não pensei das normas e tudo isso. E temos que acautelar-nos nesse sentido. E então vamos, nesse sentido, suspender. E eu, pois, deixo aqui também o meu obrigado a todos também os que trabalharam nisto, a equipa aí que andar, que eu vejo que há já aí muitos aparelhos, muitas coisas, e então há um esforço e há uma dedicação também. E então agradeço. Agora, no fundo, temos que aqui ver também outras partes. E então, pois, com pesar, nós vamos suspender este serviço. As pessoas que seguem pelas redes sociais podem procurar também, não é a mesma coisa, mas procuram então através da televisão, ou a televisão como no domingo, ou os outros dias, quase todos têm também a canção nova e depois vão seguindo por aí. Até nós vermos mais para a frente, mas para já fica nestes termos, sobretudo por causa de todas essas normas, leis, e é claro que depois nos obrigam também a respeitá-las. Irmãos, então, sem mais, o meu obrigado a todos e votos de uma boa semana. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Agora estão, então, a Elizabeth e a Anabela estão à porta da capela, pois para comprarem os bilhetes, está bem? Não se vão já embora. Obrigado a todos.